Boa noite a todos. Então, neste momento, nós estamos aqui para mais um encontro. Então, eu vou pedir para a gente poder começar. Fechemos nossos olhos. Respiremos calmamente neste encontro conosco mesmo. As atribulações do dia a dia muitas vezes nos afastam de nós. Ficamos perdidos nos pensamentos. Então vamos respirar devagar, nos equilibrando e nos colocando aqui e agora, neste momento. Estando agora para mais este tratamento, ensinamentos, esclarecimentos, para o nosso melhor, para que possamos cada vez mais estarmos inseridos no bem, no amor, nas leis de Jesus, que é a lei do amor, o amor a nós, o amor ao nosso próximo. Então, que possamos neste momento receber da espiritualidade amiga todas essas emanações de luz, de amor, e que possamos ficar nessas emanações, levando-as para nossos lares, na luz maior de Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Então, hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é sobre a proteção ao nosso lar. Por quê? Porque muitas vezes a gente vem na casa espírita e a gente ouve, falar do Evangelho do Lar. E muitas vezes as pessoas falam assim: mas eu não faço Evangelho do Lar. Eu vou à casa espírita, eu assisto a palestra, eu tomo um passe e é isso que eu faço. Quando eu chego em casa, eu estou lá na minha casa. Mas a gente também pode fazer essa proteção ao nosso lar, que isso é muito importante. Por quê? Porque ser espírita na casa espírita é muito fácil. E como que é a gente ser espírita no nosso dia a dia, em todos os momentos, em todos os lugares? E para isso, para a gente começar com esse fortalecimento, do nosso eu, do nosso conhecimento, é importante a gente fazer o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, ele não é algo assim, nossa, o Evangelho no lar, o que vai acontecer na minha casa? Calma, não vai acontecer nada. Você vai fazer uma emanação de amor e luz na sua casa. Então a gente vai começar com as informações básicas. Primeiro, uma escolha de um dia da semana. Mas eu faço oração todo dia. Ótimo, você pode continuar fazendo a sua oração todo dia. Pode e deve continuar. Mas o Evangelho no Lar, ele é um pouco diferente. Por quê? Porque ele é uma leitura, primeiro, em voz alta. Você não vai só estar fazendo a sua prece, que você faz lá no seu quarto antes de dormir. Você vai fazer, primeiro, uma prece em voz alta. Depois vai escolher uma leitura, também em voz alta. E vai deixar uma água lá para ser magnetizada. E no final vai fazer uma prece de agradecimento e vai tomar essa água. E você pode fazer isso com todas as pessoas que moram na sua casa. Mas e se eu não tiver ninguém na minha casa que queira fazer? Porque a pessoa da minha casa, ela segue uma outra religião. Não tem problema, faça você. Você não está sozinho. Lembra que a gente fala? A gente nunca está sozinho. Nós sempre estamos com os nossos espíritos amigos, como as pessoas querem chamar. Estamos também com aqueles espíritos que estão na sintonia com a gente, alguns que têm alguma ligação, ou outros que, ao nos encontrarem na rua, acabaram seguindo a gente por algum motivo, ou porque viram uma luz, ou por um aceno que
nós fizemos a uma pessoa, eles seguiram com a gente. E eles estão lá também para ter esse esclarecimento. E esse momento do Evangelho é um momento onde você vai fazer esse esclarecimento a esses irmãos que estão necessitando. Então, não é uma desculpa. Ah, mas eu vou fazer sozinho. Gente, vou contar um exemplo meu, particular. Quando a gente começou a fazer o Evangelho no Lar, a minha mãe morava com a gente. E toda vez que a gente marcava, a gente vai fazer segunda-feira, 7h30. Quando eu chegava do trabalho, ela já estava deitada no quarto dela. Aí a gente começou a fazer o Evangelho. Começamos a fazer eu, meu marido, minha filha, e eu colocava água para ela também. E como ela viu que a gente, mesmo ela não estando, a gente começou a fazer, fomos fazendo, passou umas 3 semanas, eu cheguei do serviço, onde ela estava? Aguardando, falou assim, você vai fazer Evangelho hoje? Amigo, nós vamos fazer Evangelho hoje. E aí, a partir daquele momento, ela começou a participar do Evangelho com a gente. Tem vezes, é claro, que às vezes a gente tem uma outra questão, né, de um compromisso, mas isso também não impede que a gente faça o Evangelho no dia seguinte. Então, a gente precisa parar um pouco com essa questão de desculpa. Ah, eu não fiz o Evangelho essa semana porque eu faço o Evangelho de domingo. Só que domingo tinha umas visitas na minha casa. Aí eu não fiz o domingo. Então, você pode esperar a visita ir embora e fazer o Evangelho. Ou você pode, dependendo da visita, né, se for uma pessoa que saiba das questões, e você pode convidá-la a participar também do Evangelho. Ou você pode deixar e fazer no dia seguinte. Nada é desculpa. Porque a gente fica muito nessa, né? Ah, não, mas passou 10 minutos da hora que eu costumo fazer o Evangelho. Então não vou fazer mais. Gente, não é assim. O Evangelho é importante principalmente para nós. O André Luiz disse uma vez que quando você faz o Evangelho no lar, é como se um canhão de luz iluminasse aquele lugar. Então você imagina, se numa cidade, né, num bairro aqui como Itaquera, várias pessoas fazendo em vários lugares, como isso fica? Iluminado, leva essas emanações de amor, de luz, de esclarecimento a todas essas pessoas. E aí a gente vê, né, quanto a gente tem hoje muitos espíritas. Então, se você vê na cidade de São Paulo, no Brasil, no mundo, as pessoas fazendo o Evangelho, isso vai iluminar cada vez mais, e é o que o nosso planeta está precisando também. Porque às vezes a gente fala, vou fazer Evangelho só para a proteção do meu lar. Não é só para a proteção do meu lar. Você vai proteger também o lugar onde você mora, onde você vive. Porque a gente não quer coisas boas. A gente está passando esse ano por essa pandemia. Então a gente quer sempre coisas boas. E as coisas boas começam como? Com a atitude nossa. Depende da gente. Você tem que começar a ter boas atitudes para que as coisas comecem a melhorar. Não adianta você só colocar a culpa no outro. Ah, porque o outro não fez. O outro não fez, faça você. Não tem problema. Então, a gente, essa questão do equilíbrio, né, que é tão importante para o nosso lar, é a egrégora. Não sei se vocês já ouviram falar de egrégora. E aí eu trouxe aqui uma definição de egrégora. Força espiritual que resulta da soma das energias mentais, físicas e emocionais, provenientes de 2 ou mais pessoas reunidas em grupo. Então, quando a gente faz o Evangelho, a gente melhora a egrégora do nosso lar, daquele lugar onde nós estamos. Então, por isso que é tão importante. Uma vez por semana é o mínimo, né, que a gente deve fazer. Ah, eu gosto de fazer mais de uma vez por semana. Ótimo! Se você tem essa disponibilidade, faça. Você vai ver que você vai equilibrando cada vez mais o ambiente. Só que tem pessoas que falam assim, eu comecei a fazer o Evangelho, mas você não sabe. Eu fiz o Evangelho e começou a acontecer umas coisas.
Nossa, começou a acontecer tanta coisa. Gente, se a gente sabe que nós temos os espíritos, que eles estão, né, ao nosso redor, eles querem que a gente faça coisas boas? Querem que a gente evolua? Não. Então o que vai acontecer? Vai acontecer um imprevisto. Por isso que eu falei, você não pode fazer no dia, faça no dia seguinte. Aconteceu um imprevisto. Nossa, mas aconteceu um imprevisto 3 semanas seguidas. Mas você foi persistente e fez o evangelho? Ou você teve um incidente, né? Aconteceu um imprevisto, você não pôde fazer, e você fez o quê? Você simplesmente deixou de fazer. Então, vai daquilo que você acredita. É essa questão, né? A gente tem que acreditar. E a gente não acredita só no que a gente vê. A gente acredita nessa força, nessa luz. A gente acredita na espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela estará lá presente. Agora, nós que temos que estar na sintonia da espiritualidade. Porque às vezes a gente reclama. Ai, porque olha, eu passo tanto, mas olha o que acontece na minha vida. Acontece? Será que você realmente está na sintonia? Ou você acha que você faz? Porque às vezes é isso, né? Às vezes a gente fica achando que a gente é a melhor pessoa do mundo. E não. A gente está aqui para aprender. O Haroldo Dutra, uma vez eu vi uma palestra dele e ele disse o seguinte: a pessoa chega falando que é boa, que é isso aqui. Ele fala assim para a pessoa: você está encarnado? A pessoa fala: estou. Então você não é um homem de bem ainda. Então, se nós estamos aqui encarnados, é para a gente ter o nosso aprendizado, porque a gente ainda não alcançou aquilo que nós devemos alcançar. Chegaremos lá? Sim. Mas quantas encarnações serão necessárias? A gente não sabe. Vai depender muito das nossas atitudes. E as nossas atitudes começam quando? Agora. Aqui nessa palestra, começam com a nossa atitude com os nossos familiares. Porque o Evangelho no Lar tem essa questão também, né? Nós estamos ali junto aos nossos familiares. E outro dia o Celso comentou aqui uma coisa que eu parei para pensar e falei: nossa, ele tem razão. Ele contou uma história seguinte: você está numa condução, alguém pisa no seu pé, o que você fala para a pessoa? A pessoa pede desculpas, não é? Geralmente, quando a pessoa pisa no seu pé, ela pede desculpas. Você fala: ah, não, tudo bem, não foi nada. Você está ali com o pé latejando, porque aquela unha sua não estava muito boa. Mas você fala: não, tudo bem, tranquilo. Você está na sua casa. Alguém passa, né? Alguém da sua família passa e dá uma encostadinha mais no seu pé. O que geralmente as pessoas fazem? Aquele escândalo, né? Poxa, mas você mora por onde anda aqui? Então, será que é essa a atitude que a gente tem que ter? Principalmente, se você faz o Evangelho no lar, qual é a atitude que você está tendo dentro do seu lar? Porque isso também a gente tem que questionar. O Minoro, aqui numa palestra também, contou uma coisa. Ele é um palestrante que já veio aqui até no Nós Espíritas. E ele contou que é uma filha adolescente, né? Quem tem filho adolescente em casa sabe como é que é. A filha dele tinha lá que era o dia, a semana dela lavar louça. Ele chegou em casa e estava lá, ela sentada no sofá, no celular, né? Adolescente adora o celular, joguinho e tudo mais. Aí ele foi para a cozinha, chegou na cozinha, estava como a cozinha? A louça cheia. A louça do café, do almoço, tudo lá. E ele tinha chegado do serviço. Aí ele olhou para a louça e pensou em voltar para a sala e brigar com ela. Foi quando ele falou: gente, eu sou espírita, eu faço Evangelho no lar. Eu vou lá, vou brigar com a minha filha. O que isso vai trazer para a minha casa? Vai trazer boas emanações? Não. Vai trazer o quê? Às vezes, aqueles espíritos que estão ali para ver a sua reação.
para ver como que você vai reagir na adversidade. Quando não fazem aquilo que você acha que deve, quer dizer, foi um combinado, mas a pessoa está lá ainda. Não necessariamente quer dizer que ela não fosse fazer, mas ela demorou. E aí ele resolveu fazer o quê? Ele falou, olha, não vou discutir. Respirou, foi lá e lavou a louça. Então, essa questão que o Edson sempre fala, são os exemplos que a gente dá. Porque às vezes a gente fala tanto, né? Quais são os exemplos que a gente está dando no nosso dia a dia, na nossa casa? Porque principalmente no lar, nessa pandemia, então, muitas pessoas estão trabalhando home office, estão mais com as pessoas da sua família. E aí a gente vê dados aí, né, que muitos casais se separaram, muitas brigas. Por quê? Porque a pessoa não para pensar nessa questão. O que é mais importante? É ter razão ou ser feliz? Dizia Bezerra de Menezes, né? Ele perguntava, o que é melhor? É a gente falar, eu tenho razão, você tem que fazer isso? Ou é deixar para lá e falar, não, vamos lá, vamos fazer do jeito que tem que ser feito, sabe? Vamos fazer de outro jeito, vamos tentar de uma outra maneira, vamos dar outros exemplos. Então é isso que a gente tem que perceber. E essa questão do evangelho no lar é muito importante nesse sentido, da gente começar a abrir os nossos pensamentos para novas possibilidades. Porque senão a gente fica sempre na mesma coisa. Não, porque você tem que fazer isso, porque eu estou mandando que você tem que fazer aquilo. E não é assim. É fácil? Não é. Principalmente quando a gente lida com adolescente, com criança, que não é fácil. E mesmo às vezes com alguns idosos que também são teimosos, né? Porque nós somos teimosos. A nossa natureza é meio de teimosia também. Então o que acontece? Não é fácil, mas a gente tem que começar a fazer diferente. A ter novas tentativas, de novas possibilidades do que fazer. Porque senão a gente vai ficar sempre naquele círculo vicioso, né? Eu reclamo, o outro não faz, eu reclamo de novo. O outro não faz, eu reclamo de novo. E vai resolver? Não. Agora, se eu começar a dar um exemplo, vou lá, vou fazendo, vou isso, vou aquilo, a pessoa vai ter uma hora que ela vai se tocar. Nossa, olha lá. E vai ter um momento também que ela vai começar a entender que ela, por exemplo, tem pessoas que querem morar sozinhas, né? Aí a pessoa, quando ela vai morar sozinha, ou ela faz ou ela faz. Porque se ela não fizer, vai ficar tudo lá sem fazer. Então a pessoa, ela vai começando a ter a consciência. É demorado, gente? Cada um tem seu tempo. Olha a natureza como é, né? Cada flor, cada planta, não tem um ciclo lá de vida? Ela vai crescendo, vai desenvolvendo. Nós também somos assim. Cada um está no estágio. Mas a gente vai dando esses exemplos para que todos possamos melhorar. E aí, eu queria falar um pouquinho para vocês dessa questão da escolha do livro para fazer o Evangelho. Porque tem pessoas que falam, não, tem que ser com o Evangelho, segundo o Espiritismo. Só que aí teve uma vez uma pessoa até da casa, frequentadora da casa, que ela chegou para mim num trabalho de magnetismo, que eu falei para ela, você está fazendo Evangelho? Ela falou, olha, eu estou tentando, mas eu pego o Evangelho, aí o meu filho quer ler. E aí tem umas coisas lá que a gente não entende. Às vezes a gente lê 3, 4 vezes e a gente não consegue entender. Como que eu falo? Nossa, eu não estou conseguindo. Ela me falou. Eu falei para ela, então, principalmente se você tem, né, uma criança, alguém assim, o que você pode fazer? Você não precisa necessariamente fazer com o Evangelho. Você pode fazer uma leitura de outros livros que você tem.
E aí eu trouxe aqui, né, quem já viu minhas palestras sabe que eu adoro esse livro, que é esse aqui, o Nós, do Chico Xavier, pelo Emmanuel, que eles têm uns textos mais simples, mas que trazem, assim, um grande aprendizado para a gente. Nesse período de pandemia, eu já li esse livro aqui, acho que umas 4 ou 5 vezes. Já li do começo ao fim, depois peguei e fui abrindo alternadamente para ler antes de dormir. Então, por quê? E também as leituras, elas vão acontecendo isso. Então eu gosto muito desse. Tem um outro, aquele Minutos de Sabedoria, do Carlos Pastorino, não sei se vocês já viram, que é aquele livrinho de bolso, né? Hoje até eu fui pesquisar, porque eu tenho assistido as lives do André Triveiro no Papo das 9 no Instagram e no YouTube. Ele tá todo dia de manhã, 9 horas da manhã, ele tá. E ele faz a abertura do programa dele com uma leitura desse livrinho Minutos de Sabedoria. E é muito interessante também. Aí eu fui pesquisar até um pouco sobre o Carlos Pastorino. E ele é um ex-padre e depois foi estudioso do Espiritismo, né, e se tornou da religião e foi escrevendo o Minutos de Sabedoria aqui. Acho que não tem quem não conheça, né, que é aquele livrinho de bolso. Então, a gente tem possibilidades. Não é a gente falar assim, não, eu só vou fazer se for o Evangelho. Gente, o importante é a gente começar. Hoje você começa lendo ou Carlos Pastorino, né, Minutos de Sabedoria, ou esse Nós, e aí você vai tendo outros conhecimentos, e depois você vai chegar a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, de várias maneiras, ou no estudo do Evangelho, ou em outros estudos. Então isso vai dependendo muito dessas questões. Eu separei um textinho aqui para ler para vocês, pequenininho. Ele chama justamente Se Tiveres Paciência, que fala bem dessa questão no lar. Se tiveres paciência, serás o sustentáculo do instituto doméstico, evitando conflitos e contendas entre aqueles que mais amas. Se tiveres paciência, auxiliarás ao colega de trabalho na inexperiência que demonstre, amparando-lhe o espírito contra a inquietação do desemprego e angariando um amigo para o dia de tuas necessidades. Se tiveres paciência com os amigos de teu grupo social, conseguirás vaciná-los contra o delírio da discórdia e contra o frio do desânimo. Se tiveres paciência com teu próprio corpo, abstendo-te dos desmandos da cólera e das extravagâncias da alimentação, resguardarás a própria saúde. Se tiveres paciência, saberás cultivar a tolerância e a cortesia nas vias públicas, sobrepondo-te quase sempre aos assaltos da delinquência. Se tiveres paciência, a paz em ti se fará clima da esperança e do otimismo, que te sustentarão nos caminhos do bem. Olha quanto ensinamento em um texto curto, falando o quê? Da paciência, falando dessa nova atitude que a gente pode ter conosco mesmo e com aqueles que estão no nosso lar. Então, a proteção ao nosso lar, ela se dá nisso. Por quê? Porque dependendo daquilo que eu falar, vai ter um retorno. Então, se eu quero a paz, a tranquilidade, o amor no meu lar, adianta eu xingar alguém? Adianta eu ficar lá gritando, xingando, brigando? Não. Muitas vezes, se a gente parar para ouvir, principalmente quem mora, assim, às vezes em prédio, em condomínio,
para às vezes para ouvir como surgem as brigas nas famílias. É por alguma questão que não tem importância. Será que realmente aquilo tem importância para surgir uma briga, um xingamento? Infelizmente, muitas pessoas hoje usam um palavrão, né, para tudo. Elas já começam, elas não pedem favor, elas já falam um palavrão. E a pessoa tem que entender o que ela está querendo com aquilo. Então, se a gente começar a modificar isso no nosso lar, a gente não vai estar dando um exemplo para os nossos filhos, para aqueles que estão conosco, e até mesmo nos ambientes onde nós frequentamos. Porque quando a gente vai a algum lugar, né, e a gente vê as pessoas se tratando dessa maneira, por exemplo, se são pessoas em ambientes da minha família, eu falo, gente, não precisa falar desse jeito, não há necessidade. A gente pode falar as coisas de uma maneira que não agrida o outro, né? É uma coisa assim que a gente tem na nossa casa, é que a gente não fala palavrão. De maneira alguma, eu particularmente, desde pequena, apesar de vir de uma família que eles brigavam muito entre os irmãos, né, os irmãos da minha mãe, eles brigavam e falavam muito palavrão, parece que eu tive assim, uma repulsa daquilo. Eu nunca falei palavrão. E aí eu cresci, fiquei adolescente, nunca falei palavrão. E depois, né, de mais idade, assim, com a minha filha, a gente nunca falou palavrão. Então é uma coisa que a gente não tem o costume mesmo. Então, e quando, por exemplo, antes da pandemia, muitos amigos da minha filha frequentam a minha casa. Eles gostam de ir na minha casa, porque eles gostam de ficar conversando comigo. Porque eu dou atenção, eu converso, eu gosto de conversar com eles. Até mesmo para saber o que eles estão pensando. E aí uma das coisas que eu falo para eles, gente, não precisa falar palavrão. As pessoas vão te entender se você falar de uma outra maneira. Então é isso que a gente precisa começar a colocar. O que é necessário? É a gente ter essa paciência, é a gente ter um bom entendimento, um diálogo. O diálogo, ele é muito importante. Ao invés de eu chegar brigando, eu chego falando, nossa, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? O que a gente pode fazer para melhorar? Porque a gente tem muita coisa que fazer para melhorar. Muita coisa. Em todos os momentos da nossa vida. Se a gente for pensar, a gente tem muita coisa que fazer para melhorar. Uma vez, até foi no Nós Espíritas aqui, o pessoal estava falando dessa questão de diálogo entre as pessoas. E eu já estou com meu marido, vai fazer 28 anos que nós estamos juntos, né? E aí, nós nunca brigamos. Por quê? Porque a gente sempre teve o diálogo. O diálogo é mais importante. Não há necessidade de eu chegar brigando. Eu chego e falo, nossa, o que está acontecendo? Como que a gente pode solucionar a questão? Porque problemas todo mundo tem, em todos os momentos. Sejam problemas financeiros, sejam outras questões, né? E o mais importante que a gente tem que entender, que a gente não muda o outro. A gente, às vezes, acha assim, eu mudo o outro. Não, a gente não muda o outro. A gente muda a gente. E é pelo meu exemplo, daquilo que eu mudar em mim, que eu vou poder mudar, fazer com que o outro entenda que ele também pode mudar. Mas eu mudar o outro, não vou mudar. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, não, porque quando eu casar, porque quando eu fizer... Gente, não muda. Você muda você. E outra, você é responsável pelos seus atos, pela sua vida. Você não é responsável pela vida do outro. Se o outro ainda está naquele lugar, porque ele ainda tem que aprender.
Isso é necessário. Então, vamos, pelos exemplos, conversando, dialogando, a gente vai resolvendo as questões. Agora, não adianta você chegar e impor, né? Querer impor as coisas. Não é por imposição, mas é sim por uma questão da gente conversar. Uma outra coisa que eu ia falar também aqui pra gente é dessa questão da nossa sintonia, que ela é muito importante, né? Por quê? Porque quando a gente faz o Evangelho, aqui, então, se a gente leu isso aqui, um exemplo no Evangelho, aí eu vou falar a minha opinião sobre isso, cada um pode falar. Todos aqueles nossos irmãos que estão ali, necessitando de um esclarecimento naquela noite, eles vão estar ouvindo. Só que não adianta eu falar uma coisa e eu ter uma outra atitude. Por isso que é importante a questão do nosso exemplo também. Porque qual é a minha atitude quando acontece alguma coisa? Por isso que quando o Minoro falou aqui, eu comecei a avaliar. E essa avaliação, ela é dia a dia. E ela é em todos os momentos que acontecem algumas coisas com a gente. Acontece alguma coisa, você para pensar. Primeiro, não adianta reclamar. Igual eu caí semana retrasada. Eu caí, me machuquei. Primeira coisa, adiantava eu começar a brigar ou xingar porque eu caí? Não. Então o que eu fiz? Eu caí, eu precisava ser socorrida. Fui socorrida. E a primeira coisa, antes até mesmo de eu chegar a ser socorrida, eu já comecei a fazer o magnetismo no meu braço, que é um trabalho que aqui na casa também tem. Eu já comecei na hora a fazer o magnetismo. Dói, dói. Mas as dores na nossa vida, elas sempre vêm para ter um ensinamento. E tem aquele ditado que diz, né? Por dores todos nós passaremos. Agora, sofrer é uma escolha particular. Se eu ficar, porque eu estou assim, achando, coitada de mim, porque eu estou com meu braço machucado, vai me agregar alguma coisa? Não, não vai me agregar nada. O que eu tenho que fazer? Tenho que me cuidar, me tratar, me amar. Fazendo o magnetismo no meu braço, passando no trabalho de magnetismo, tomando minha água magnetizada, continuar fazendo o Evangelho no ar, para cada vez mais fortalecer. E me fortalecendo na minha fé. Porque se eu tenho fé, e não dizem, né, que a fé tem que ser como um grão de mostarda, se ela for como um grão de mostarda, você já está bem. Só que o grão de mostarda é como? Pequeno e ele é resistente. Então é assim que nós devemos ser na nossa vida, resistentes. Mesmo quando a gente passa por algum problema, a gente tem que ter fé. Aqui tudo, nada é por acaso. Então eu caí, me machuquei, estou afastada do meu serviço. Mas o que eu posso, nesse tempo, fazer para o meu bem? Posso fazer outras leituras. Então não adianta eu ficar o dia inteiro deitada, reclamando, nossa, coitada de mim, estou com meu braço assim. Isso vai resolver o problema do meu braço? Não. Agora, se eu trouxer boas energias para o meu braço, eu vou me curar. Eu estou com o meu pensamento positivo. Eu fizer boas leituras e for fazendo as coisas, tudo melhor. Vou contar uma outra coisa para vocês. Eu quebrei o braço, fiquei 2 dias internada, ia ser operada. Não tive que ser operada. Saí do hospital na quinta-feira, tomei remédio na quinta. Sexta-feira eu já parei de tomar medicamento. Não tomei mais medicamento. Nenhum. Não estou com dor.
algum tipo de dor, o que eu faço? A minha prece. Vou mentalizando e vou me acalmando. Porque a gente traz essas energias pra gente. E essas energias estão aonde? No nosso fortalecimento pessoal, no nosso fortalecimento da egrégora do nosso lar, fazendo evangelho no lar. Porque se eu não acredito, ou eu acredito mais ou menos, eu vou ficar mais ou menos. Né? Eu não vou ficar bem. A pessoa fala, você está bem? Eu estou mais ou menos. Porque eu estou acreditando que eu estou mais ou menos, então estou mais ou menos. Mas não, gente, eu vou ser sincera com vocês, estou super bem. Né? Tanto que estou aqui hoje. Ontem a minha filha falou assim, quando a gente estava aqui, mas você vai dar palestra amanhã? Eu falei para ela, meu braço está machucado, minha boca está boa, estou toda bem. É só o meu braço que está passando por esse momento. O restante eu estou bem. Estou podendo andar, estou podendo escrever com a outra mão. Então estou podendo fazer as coisas. Graças a Deus. E também a todos esses ensinamentos que a gente vai pegando dia a dia. Que a gente vai se fortalecendo nessa fé. É o fortalecimento da fé. Porque se a gente, no primeiro problema que a gente tiver, a gente já falar, não, a culpa, sabe de quem é? É daquela casa espírita, que o passe de lá ele não é forte. Gente, tudo depende da gente. Não é a casa espírita que vai viver a minha vida. Não é o passe que vai viver a minha vida. Eu vou viver a minha vida. Então, tudo depende, sim, do que eu estou fazendo para me melhorar, para ter um entendimento. Agora, se eu não quero fazer, se eu quero ficar deitada na rede, se eu quero ficar só deitada, dormindo, é uma opção. No nosso lar, eu acho que vocês já, a maioria acho que já assistiu até o filme, né? Tem o livro e tem o filme. Tem uma personagem no nosso lar que ela chega lá para uma conversa e aí ela chega e fala assim para ela, então, mas a senhora quer o quê? Eu quero reencarnar. A senhora quer reencarnar, mas a senhora fez o quê? Eu não fiz nada, porque eu fui naquele serviço lá que me deram. Eu não gostei. As pessoas que estavam lá, elas não iam com a minha cara. Elas não gostavam de mim, então não quis ficar lá. Aí o que a senhora fez? Fui para aquela outra, mas lá também, não. Imagina se eu ia ficar lá varrendo. Varrer também não era para mim, então também não queria varrer. E aí a senhora fez o quê? Eu fui para um outro. Mas o outro, nossa, não, aguentar aquelas pessoas não era para mim também não. E aí a senhora resolveu fazer o quê? Resolvi não fazer nada. Então, a escolha de quem? De fazer ou não fazer? É nossa. Só que adianta eu falar assim, semana que vem, hoje é segunda, né? A semana que vem eu começo a fazer evangelho no lar. Você pode começar hoje, quem sabe? Porque não precisa, gente, o evangelho no lar ele não precisa ser assim, 1 hora de prece, de conversa, não precisa ser. Em 15, 20, até meia hora, você faz evangelho. E você pode fazer com aqueles que estão lá na sua casa, se eles não quiserem, põe água para eles. E quando você for fazer a prece, pedindo para magnetizar aquelas águas, pede para magnetizar, para que eles possam também ter aquele entendimento. E aí tem gente que fala assim, mas se eu magnetizar a água e for dar para ele, ele não vai querer. Então faz melhor. Deixa uma garrafa lá de água, e aí você fala, olha, eu comprei essa água aqui hoje, e eu pensei em você, e dá água para ele. Pronto. Há necessidade dele saber que a água está magnetizada? Não. Então, você pode fazer. Agora, a questão é, você quer fazer? Essa, muitas vezes, é a questão, né? Que a gente pode, mas às vezes a gente não quer. A gente quer o quê? Que caia do céu. A gente quer um milagre, né? Qual é o milagre? Cada um que tem um milagre que gostaria que
alguma coisa que gostaria que fosse resolvida. Né? Cada um tem o seu milagre, aquilo que quer. Mas não é tudo. Milagre não existe. Existe o trabalho, existe o você ir atrás. E nessa questão que a gente vai fazer na nossa casa, muitas vezes a gente fala assim, eu quero a minha casa, aquela casa de capa de revista. Sabe aquela capa de revista da Caras? Que tá lá aquele sofá, aquelas almofadas, tudo arrumadinho, né? Aqueles arrumadinhos, tudo perfeito. E aí o Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito, ele costuma falar que casa de capa de revista não existe. Porque ela existe na capa da revista. Foi lá, arrumado, tirou a foto e acabou. Porque uma casa onde existe vida, existe bagunça. Não existe bagunça. Você tira as coisas do lugar. Como você vai fazer um macarrão? O macarrão é uma coisa simples, né? Sem você sujar a panela, sem você ter que colocar, né, um molho, como que você vai fazer? Você vai fazer vai ter uma louça para você lavar. Não vai ter uma louça? Então, qualquer coisa que você vai fazer, vai ter alguma coisa para você arrumar depois. Se você faz na sua casa, se você deita lá no sofá, tira o sapato, depois você vai ter que recolher aquele sapato. Então, tudo que a gente vai fazer na nossa casa, ela tem movimento. E a vida é o quê? Movimento. Quem fica parado? O poste. Mas os carros ficam em movimento. As pessoas vão se movimentando. Então, a nossa vida, ela é energia. E ela precisa desse movimento. Justamente para essas trocas, para esses aprendizados. Isso é muito importante a gente saber. Porque se a gente ficar só parando, eu quero só ficar sentado, sabe aquela coisa? Eu quero que o mundo acabe num barranco, não é assim? Para eu morrer encostado? Tem um ditado assim, né? E aí, se eu quero isso, e aí? Realmente, vai acabar. Só que você vai morrer encostado ali, vai para a espiritualidade, para onde você vai? Lembra, a gente não vai a passeio, não vai descansar. A gente vai para onde? Para ter mais aprendizado, mais trabalho. O Edson fala, que se você percebe que você desencarnou e você está lá, não está sentindo que não está muito bom o lugar, primeira coisa que você faça, bons pensamentos e vai trabalhar. Começa a trabalhar, começa a se movimentar, que tudo vai se movimentando e melhorando para você. Agora, se você ficar lá naquela, nossa, eu morri, o que aconteceu comigo? Você vai ficar lá preso. Não é isso que a gente quer. A gente quer cada vez melhorar mais. E para a gente melhorar, a gente faz o quê? Vamos trabalhar. E para a gente fazer isso também, gente, é muito importante estudo, né? Leitura. Então a gente começa por um livro como o nosso, por alguns romances, estuda o livro dos médiuns, o livro dos espíritos. Então a gente vai fazendo as leituras. E para quem quiser, a casa também tem o seu curso. Mas eu posso começar em qualquer momento no curso da casa? Pode. Mas agora hoje é 23, de novembro. Hoje é dia 23 de novembro. Se eu quiser começar agora o curso, eu posso? Pode. Nada impede. Ele tem uma sequência, mas ele é um curso que ele vai e depois ele volta. Tanto que eu já fiz esse curso acho que umas 3 vezes. E continuo sempre participando. É claro que não dá para participar de todas as aulas, porque igual agora mesmo está tendo a aula, E eu estou aqui. Mas
você vai fazendo. Por quê? Porque aquilo que eu falei, quando você ler ou reler um livro, né, como esse Nós, como algumas coisas do Evangelho, você tem outros aprendizados. E o curso, ele também te traz isso. Não é aquele curso fechado, só com conceitos. Ele tem as discussões e as aplicações na sua vida. Eu acho que essa é uma questão que é um diferencial que a gente precisa. Porque ele está sempre em movimento. Em movimento por quê? Porque tem novas pessoas que trazem também as suas angústias, as suas dúvidas, de muitas coisas que elas precisam saber. Então isso é importante para a gente. Então o curso, ele está aí para isso, para também fortalecer esse nosso aprendizado. Isso é muito importante. A gente está sempre em conhecimentos, né? Em novos aprendizados. Porque se a gente ficar parado, se você fica com a mão parada, igual eu estou com a minha mão parada, né? Um pouco, esses dias, os meus dedos estavam super inchados. Então, agora eu já estou conseguindo movimentar melhor os dedos. Mas se você fica também parado e você não lê, não tem novas ideias, você vai ficando como? Sempre a mesma coisa. E não é esse o objetivo. O objetivo de nós estarmos aqui é a gente fazer coisas novas, né? Se a gente não vai na academia, eu fiquei 15 dias sem fazer exercício por conta disso, né? Voltei hoje a fazer alguns exercícios. E aí, o corpo sente. Porque se a gente fica sem fazer, quando a gente volta, o corpo sente. E é isso que acontece com a gente. Por isso que quando, uma das coisas que eu fiquei triste no momento que eu me machuquei foi não poder trabalhar. Porque eu gosto daquilo que eu faço. Então a primeira coisa que eu fiquei triste foi por isso. Por não poder trabalhar porque eu gosto do que eu faço. Então, só que assim, eu estou fazendo outras coisas. Não posso fazer necessariamente, né, a minha profissão, mas eu estou fazendo outras coisas. Então, eu estou aproveitando para ler, eu estou aproveitando para, até hoje, estar aqui com vocês, apesar que essa palestra já estava agendada antes, mas para a gente poder ir fazendo isso. Palestra não, né, bate-papo, porque aí também estou aprendendo, né, porque é importante isso a gente também saber. Quando eu falo, eu também me escuto e vou tomando essas atitudes e cada vez mais isso na minha vida. Isso que é importante a gente saber. E aí, falar qual que é o lar que a gente quer. Se eu quero um lar onde reine o amor, a paz e a tranquilidade, primeiro, eu tenho que ser amor, paz né? Por quê? Não é eu quero ter amor, não. É como Edson diz, eu preciso ser o amor. Porque as minhas atitudes precisam ser. E para eu ser, eu preciso ter esse aprendizado, cada vez mais. Isso é muito importante. Então a gente precisa começar. E começar quando? Hoje, agora, nesse momento, né? A gente começar a ter esse compromisso com a gente. Sem a gente pensar que o compromisso é com o outro. Mas eu vou fazer só pela minha família. Não. Em primeiro lugar, você vai fazer por você. Porque o que adianta você querer também fazer pelo outro se você não está fortalecido na sua fé? Se você não está fortalecido nesse conhecimento e nesse entendimento que você tem que ser. Você tem que ter. Então comece a fazer. A gente tem essa questão de que nós não vivemos sozinhos, né? Nós vivemos aonde? Numa sociedade. E nós estamos aqui para aprender juntos. Por isso que é importante essa questão familiar,
dos círculos de amizade, que nesse trechinho que eu li da paciência, ele fala o quê? Você em casa, como você age na sua casa, como você age no seu ambiente de trabalho. Porque às vezes no ambiente de trabalho você é quem? Você é aquele que só cobra o outro, ou só quer puxar o tapete do outro, ou você é aquele que colabora? Como você é no seu ambiente social, com aqueles seus amigos e nas outras questões que a gente tem, né? Hoje a gente não está tendo muitas festas, encontros sociais, né? A gente está afastado disso. Mas vamos voltar. Entendeu? Mas a gente vai voltar a isso. Então, por isso que é importante a gente... Por isso que é importante... Eu desliguei por causa da microfonia. Por isso que é importante a gente começar a fazer. E a gente tendo essas atitudes de amor em todos os ambientes que a gente for. Por hoje, o meu recado era esse. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Falar alguma coisa? Não? Não? Aproveitar para dar os recadinhos. Para sábado, que é o dia da Marmitex, está precisando das embalagens, né? Que hoje até a Fátima postou no grupo, está precisando das embalagens. Então, se alguém puder fazer a doação. A gente tem também agora no final do ano as cestas básicas, os frangos e panetones, que a gente está precisando para compor, para entrega para 150 famílias. E além disso, de terça e quinta tem o café fraterno, então leite, tudo de café da manhã, né? Manteiga, margarina, pó de café, tudo que se puder doar. E também os alimentos, né? Porque para sábado, por exemplo, são as marmitas. Vai o arroz, vai o feijão, os legumes. E quem quiser vir ajudar também, de terça e quinta, acho que a partir de umas 8 da manhã, o pessoal já está aqui. E de sábado também. Então, quem quiser vir, eu não posso colaborar com o material, mas eu gostaria de vir ajudar a cortar o legume. Pode vir, 8 horas da manhã. Então, neste momento, para a gente encerrar, eu vou pedir que vocês fechem os olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos, mais uma vez, à espiritualidade amiga que aqui esteve conosco. Agradecendo por mais essa oportunidade, deste aprendizado, que possamos aplicar tudo isso na nossa vida, no nosso dia a dia, na paz e no amor. Que todas essas emanações possam ser levadas aos nossos lares, a cada um dos nossos familiares que lá estão, possam ser levadas também aos nossos irmãos que estão em situação de rua, aos nossos irmãos que estão em leitos de dor, porque estão doentes e muitas vezes estão sozinhos. Então a espiritualidade possa abraçar um a um de todos esses nossos irmãos que tanto necessitam deste amor e dessa harmonia. Que a paz e o amor esteja com cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, boa noite.